Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mundo Petit Poisson e hoje eu vou falar de livros, uma vídeo resenha especial, porque eu vou falar de uma série completa. Não é a primeira vez que eu faço isso no blog, mas é bem difícil eu conseguir fazer isso porque aqui no Brasil raramente as séries saem juntas, né? E principalmente uma série nova, a gente acaba sempre, uau, o primeiro livro chegou, a gente quer ler, a gente quer ler. E aí o que acaba acontecendo é que a gente lê o primeiro, espera um ano, dois, lê o segundo, um ano, dois, lê o terceiro, e enfim, né? Se o livro for se a série for uma trilogia, em 3 anos, 4 anos a gente termina. Se for uma série de 1900 e mil livros, o céu é o limite. Mas a vantagem é que quando você lê assim, você percebe muito mais coisas do que quando você lê espaçado. Porque o livro está muito fresco na sua memória. E eu acho que todo mundo que lê, independente de você ter ou não ter um blog, vocês sabem que a gente lê um livro hoje. Eu tô gravando esse vídeo em março. Você lê um livro hoje em março. Cara, se o segundo livro só sair daqui a um ano, né, março de 2020, talvez você não lembre de todos os detalhes da coisa. E não é porque você é uma pessoa horrível ou nada disso, é porque você leu milhares de outras coisas, não só de livros, mas informações, né? O nosso cérebro, ele tá lá sempre se alimentando de coisas novas, então alguns detalhes passam batidos quando você vai ler o 2 e o 3. E aí a gente acaba, às vezes, ficando na dúvida. Mas isso aqui tinha no um, isso tinha no 2, e você não vai ficar relendo todos os livros, gente, porque senão simplesmente você não vai fazer mais nada na vida. Você nunca mais vai ler coisa nova, porque se você tiver que ir toda a série que saiu, você reler os anteriores, Jesus. Então, hoje eu vou falar da série Ordem dos Sanguíneos, que é composta pelos livros Evangelho de Sangue, Sangue Inocente e Sangue Infernal. Na verdade, aqui nesse vídeo eu vou fazer um grande resumão dos 3 livros. Eu não vou falar livro a livro, né? Eu vou fazer uma coisa geral. Vou evitar falar o máximo de spoiler possível, então eu não vou tocar muito aí em relação ao livro 3. Vou dizer mais ou menos o que eu achei da história, os personagens, onde eu achei que foi bom, onde eu achei que foi ruim, onde eu achei que foi muito sem noção. Então, é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, bora começar. Bom, Evangelho de Sangue, ele começa nos apresentando uma coisa muito bizarra. A história começa em Israel, com uma arqueóloga, ela está num outro lugar da cidade fazendo uma escavação e de repente tem um grande terremoto e ela é chamada não, obrigada aí, né, para ir para esse lugar. Quando ela chega nesse lugar, ela descobre que tem um soldado americano e o grupo dele meio que tomando conta e não sei o que. Então a mulher já fica com, opa, tipo, por que eu fui obrigada a vir pra cá, entendeu? Tipo assim, né? É aquele convite, se você não vier, você morre. E por que tá cheio de soldado, sabe? E soldado de elite. E ao mesmo tempo chega um padre. Chega um padre lá ligado ao Vaticano e tanto o soldado quanto a mulher ficam com as anteninhas girando. Falou, opa, o Vaticano tá na área, tem alguma coisa. Então, logo no início, quando os três se encontram, acontece, tipo assim, mortes horríveis. E eles acabam indo os três pro Vaticano. E lá o Vaticano, o cardeal, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, eu não sei como é que funciona a questão dos cardeais, mas esse deu a entender que era muito ligado ao Papa, mas ele cuidava desse determinado assunto. E aí a gente descobre que na igreja, de muitas coisas secretas, existe essa ordem chamada Ordem dos Sanguíneos. E vocês devem estar se perguntando, pô, sanguíneo, sangue, o que tem a ver? Sim, meus queridos, estamos falando de vampiros. Estamos falando de seres imortais ligados à igreja. Só que aqui a igreja vai fazer uma grande distinção. Os sanguíneos são os vampiros que realmente seguem a igreja, se converteram, bebem o sangue de Cristo, não matam os humanos, para lá. E os Strigoi são os vampirinhos do mal. Os vampirinhos que a gente sempre soube, tipo, toda lenda e tudo que foi falado de vampiro continuou. Então, o autor aqui, ele não fez essa distinção de tipo, ai, o vampiro brilha, o vampiro faz isso, não.
O vampiro continuou e o vampiro da igreja, ele também continuou com a mesma ideia. Só que de vez ele pegar lá a pessoinha, cravar os dentinhos, ele bebe o sangue de Cristo, né? Então a maioria é ligada à igreja, são padres, freiras, né? Então isso. E o mais babado é que essa ordem teria começado por Lázaro. Ao longo dos 3 livros, isso vai sendo explicado um pouco melhor. Até porque a personagem, a arqueóloga, ela é uma pessoa que ela tem muita religiosidade. Ela foi criada num meio muito religioso, depois ela meio que ela questiona muito isso, mas ela conhece algumas passagens da Bíblia. Então, ela faz o elo entre a gente e a Bíblia, vamos dizer assim. Porque ela transforma as coisas simples. Então, ela pega a passagem lá, X, isso, e aí ela explica para as pessoas, como se falasse assim, então, ele transformou, tipo, a água em vinho, ponto. Aí você fala, é isso que ele fez. Então, é mais ou menos isso que ela faz. E nesse ponto é bem legal, porque ela vai simplificando algumas coisas, mas ele usa muitas passagens, muitas analogias da Bíblia para poder fazer essas coisas. Então, é bem complicado em alguns momentos de entender ou de realmente levantar essa questão. Então, talvez um povo um pouco mais religioso possa não gostar de tudo, né? Ou possa interpretar de outras maneiras. Como eu não sou tão religiosa assim, peguei os fatos e embarquei na história que foi contada, entendeu? Não fiz questionamentos do tipo, será que isso é verdade? Será que isso é assim? Eu não fiz nenhum tipo de questionamento. E aí a gente tem uma continuação dessa história, que à medida que eles vão descobrindo que essa igreja existe, o que é claro que existe um vilão. Só que ninguém sabe quem é esse vilão, porque no meio disso tudo eles começam a descobrir quem poderia ter matado, né, as pessoas lá, esse massacre, por que, que a pessoa quer matar, o que está acontecendo, tipo, tem profecia na jogada, aquele clichêzão de sempre que a gente já está acostumado. Então é um livro que, o primeiro livro, gente, eu vou dizer, ele 90% do livro ele é para explicar as teorias, conspirações e aonde o autor quer seguir. Não é um livro tão. Eu não vou dizer que seja tão legal, seja tão aventura, porque não é. Tem muitas pessoas, muitos personagens narrando, aparecendo, e você não sabe quem eles são, entendeu? Porque narra na terceira pessoa, do tipo assim, ela acordou e olhou pela janela. E tipo, ela quem? Ela é a vilã? Mas quem é essa vilã? Ela tá ligada com o quê? A gente não consegue ver isso. Então esse primeiro livro realmente assim é pra gente entender aonde o autor vai jogar a gente, a diferença entre os Strigoi e os sanguíneos, essa essa ordem secreta dentro da igreja, como é que isso funciona, quem são essas pessoas, que tipo de profecia a gente está lidando e todos os outros questionamentos que a gente tem da Bíblia, entendeu? Tipo, tá, se, vamos supor, se Lázaro realmente é essa pegada de vampiro, de não sei o que e tal, que mais a gente pode puxar da Bíblia que seria isso? Então é meio isso que o autor faz. Então o primeiro livro é muito focado nessa situação. Na verdade, no final do primeiro livro, eu até achei que não fosse ter continuação, porque o livro terminou tão chinfrim que eu falei, é assim mesmo, Brasil? Que coisa mais sem lógica, mais sem nexo, porque parece que terminaram, entre aspas, né? Dá a entender que você terminou de descobrir algumas coisas, mas quando você chega no segundo livro, você realmente percebe que você só foi preparado no primeiro para entender o 2 e o 3. Então, o primeiro livro, ele é muito isso, é pra gente conhecer os personagens e tal. Quando a gente começa no segundo livro, começa muito mais ação. Eu acho que o livro 2 e 3 ele tem muito mais ação, muito mais aventura, muito mais essa coisa meio louca, tipo Indiana Jones. O Dan Brown, né, com seu Robert, procurando coisas ligadas à igreja. Então a gente já começa a aventura. Ai, você tem que achar o pergaminho de não sei o que está localizado. O último lugar que foi localizado foi nas terras do Pereré Papanduri. Vamos lá nas terras do Pereré. O livro passou a ser mais isso. A gente começa a ver quem são esses vilões. E uma coisa que eu achei legal foi que o autor, claro, tentando todo esse link, ele tentou pegar personagens da história e dizer que ou essas pessoas eram ligadas ao Strigoi, ou eles eram sanguíneos, né? Então, sim, também podia ser gente ligada à igreja,
Ou que alguma coisa que aconteceu na história tava ligada a um dos dois, entendeu? Tipo assim, ai, teve um, sei lá, Condessa não sei o que matava pessoas. Aí o cara não vai falar, tipo assim, a história vai dizer que ai, a Condessa matava pessoas. Só que quando ou o personagem conta, ou alguém vai contar a história da Condessa, a gente descobre por quê. Por que ela matava? Porque ela virou, tipo, vampira e precisava matar os outros porque ela precisava beber sangue para sobreviver. Então é nesse sentido que a gente acaba entendendo, entre aspas, porque algumas histórias, tipo, parecem tão fantasiosas e outras nem tanto, né? Porque algumas foram realmente escondidas de acordo aí com o livro e outras nem não foram. Mas uma coisa que me irritou muito, 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 muito foi a questão do romance. No primeiro livro isso não fica tão evidente, assim, tem uma coisa, mas não surge. Mas no segundo livro e no terceiro, principalmente o romance da arqueóloga com o soldado americano. Tipo assim, a arqueóloga também é americana, tá, gente? Fica assim, parece umas coisas assim, era nem beira, tipo, do nada você tá lá tentando entender quem pode estar ameaçando o mundo, o apocalipse tá surgindo. Ai, mas eu não paro de pensar nele, que não sei o quê. É umas situações que eu não vi porque precisava ter romance. Não vou dizer que assim, ai, de repente no final, eles se beijaram, eles ficaram juntos, blá blá blá. Não, não tô dizendo que não tinha que ter romance. Mas é que o romance foi jogado em umas situações tão esdrúxulas que eu falei, não tô entendendo. Entendeu? Eu achei que não tinha, porque assim, pra mim, essa série, ela é realmente aventura, ação, busca, mistério. Ela não é um foco no romance, ela não é um livro de romance. E durante o livro 2 e o livro 3 um muito pouco, mas o 2 e o 3 o autor quis transformar qualquer 5 minutos que eles não estavam sendo perseguidos em ai meu Deus, vamos fazer um interlúdio de amor. E isso ficou muito chato, isso ficou muito chato, tanto da parte do casal, né, o casal americano, se é que a gente pode chamar assim, quanto um outro casal que tem no livro, não vou dizer quem é, a gente só vê um pouco depois, então, né, a gente não vê logo, como no caso dos protagonistas. Então, assim, tem umas coisas que eu fiquei meio assim, eu falei, gente, eu não tinha necessidade, eu acho que ele ficou forçando muito e não precisava, entendeu? Não foi tão legal assim quanto eu achei, então essa coisa do americano foi muito chata. E em relação à continuação, eu acho que teve da passagem do primeiro para o segundo livro, principalmente, foi muito bizarro. Como eu falei, o livro não termina muito numa parede, sabe? Tipo, pá. E tanto é assim, eu sabia que era uma série, óbvio, antes de começar a ler, e eu falei, nossa, mas tanto é que quando eu terminei o primeiro livro, eu imaginei que ia ser meio Dan Brown o negócio, tipo, iam entrar outros personagens ou outra pessoa ia seguir pra continuar vendo o negócio da igreja, ou ia mudar a linha da profecia, entendeu? Não sei, alguma coisa desse tipo, porque ele terminou tão abrupto que eu falei, gente, não faz sentido. O livro 2 pro livro 3 não, a história continua fluindo. É, na verdade, como se fosse um grande livrão, o 2 e o 3. Mas o 1, ele foi muito pá, ele foi muito ali pontual e não ficou legal. Não foi tão bacana assim, ficou muito bizarro. E aí eu falei, gente, não gostei. Então, assim, eu acho que a continuação não foi tão boa. Tem algumas coisas ali que foi uma enrolation, eu acho que achei desnecessário da história. Eu acho que teve. No primeiro livro, eu entendi de contar muito detalhado algumas coisas, porque ele estava te preparando, mas no 2 e no 3 teve umas situações que eu falei, gente, pra quê? Você já explicou isso, entendeu? Eu já entendi qual é a sua pegada. Eu tô no livro aqui, eu tô seguindo essa história. Então, eu achei que teve algumas enrolações muito desnecessárias, principalmente no livro 2 e 3. Mas acho que de forma geral é uma história que foi bacana, sabe? Eu acho que me convenceu em alguns pontos, teve outros pontos que foram muito bizarros. Mesmo toda essa explicação de vampiro, de poderes, de sobrenatural, de ser ou não ser, né? De pertencer ou não à igreja. Teve uns momentos que eu fiquei me perguntando, falei, filho, tá muito forçado isso aqui. Então eu acabei não aceitando muito bem, mas eu gostei do que eu li. Então, assim, eu acho que pra quem gosta de ler séries aí com essa temática um pouco religiosa, é um livro para vocês anotarem. Os 3 livros já saíram, então isso é um ponto bônus, porque você pode ler praticamente um seguido do outro, né? Então terminar logo uma trilogia.
Tem essa coisa um pouco de aventura, né? Tem romance, assim, o romance, como eu disse, eu achei que deram uma pesada na mão, mas eu acho que tem bastante aventura, tem umas coisas ligadas à igreja, seres angelicais e uau, o cara realmente assim, o autor realmente ele vai num caminho sem volta, gente. É até às vezes um pouco complicado que a gente falar isso, né? E enfim, mas foi algo que eu até gostei de ter lido. Eu acho que assim, por mais que eu não tenha gostado de tudo, foi uma narrativa, né? Foi uma história que ela me prendeu, porque senão eu não teria lido os 3 livros praticamente em 3 meses e meio, né? 3, 4 meses. Eu teria lido o primeiro e teria abandonado. Então, assim, o autor tem um jeito de narrar que me faz perguntar, tá, e o que, que vai acontecer agora? Tá, qual é o próximo passo? Tá, vou ler mais um capítulo. Ele tem isso, eu gosto da narrativa dele. Eu gosto do jeito que ele vai contando as coisas, mesmo quando eu acho que tem um pouco de enrolation. Mas em alguns momentos esse enrolation às vezes faz a gente parar um pouquinho. Então, assim, não esperem, meu Deus do céu, vai resolver todas as minhas vidas, né? Vai resolver todos meus dilemas. Mas eu acho que quem gosta dessa pegada de, eu gosto dessa coisa da, vamos misturar coisas da igreja com aventura e coisas malucas, eu acho que é uma pegada que pode ser interessante para o futuro. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todo vira e mexe aqui a gente tem vídeo falando de diversas coisas, né? De livros, de coisas ligadas à França, né? De coisas divertidas, enfim. E, é claro, eu espero vocês no petitpoisson.com, né? Lá no blog. E nas redes sociais, tá aí aparecendo bonitinho as redes sociais do blog pra gente discutir, falar qualquer coisa. E para quem já leu o livro, deixa aqui nos comentários o que, que você achou. Mesmo que você não tenha lido os 3 ainda, deixa o que você achou. Se você não leu, se você está interessado, não tá, e alguma coisa parecida com isso que vocês puderem me indicar, deixem aqui nos comentários também, porque eu gosto dessa pegada meio vibes esquisitas com a igreja. Não leio toda hora, porque às vezes cansa, né? Mas eu gosto de ler, então eu acho que vale a pena, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo, até o próximo. Tchau, tchau.